de 2014 era para ser um dia super comum aqui em Santos. E se você se lembra, tá com memória boa aí, não foi bem assim. Até hoje eu penso, gente, que aquele acidente podia ter afetado minha família, meus amigos, né? Porque basicamente um avião caiu aqui em Santos, no meio da cidade e muito perto da minha casa, muito perto do meu trabalho, assim. É aquela coisa que você fala, meu, podia ter caído em qualquer lugar. Para quem não se lembra dessa data, esse foi o dia do acidente que ceifou a vida do Eduardo Campos. E esse ano, em 2024, completamos aí uma década dessa tragédia que não mudou, que mudou, né, não só a história de Santos, mas a história política do nosso país. E eu fico chocada, Flávia, porque assim, esse dia foi um dia emblemático, né, para a história do Brasil. Eu lembro que eu estava num avião no Rio de Janeiro, e aí quando eu pousei, liguei o celular, caraca, um monte de ligação perdida e etc. Eu fiquei, meu Deus, né, o que aconteceu? Aí, enfim, né, fui me atualizando, não, caiu um negócio em Santos, não sei o quê, minha mãe falando que eu vi um barulhão e etc. E, né, até a gente receber a informação, ficou aquele clima de pânico. E um outro dia que mudou a história da política, eu também estava no Rio de Janeiro, no avião. Então, assim, esse ano que a gente tem eleições municipais aqui em Santos, eu acho que eu não vou para o Rio de Janeiro, minha gente. Não acontecer nada. Aqui, vou ficar aqui em Santos, porque nesse segundo dia foi o dia que o Bolsonaro tomou a facada. De novo, eu estava lá no Rio de Janeiro, gente. Estarei aqui em outubro. Em outubro de 2024 vou estar aqui, tá, gente? Fiquem tranquilos. Como a Lud falou, esse dia 13 de agosto de 2014... ele teve consequências que duram, que estão se revelando ainda na política brasileira até hoje, né? Uhum. A gente não começou... começou naquele dia, mas a coisa virou uma bola de neve e os motivos do acidente, os bastidores dessa cobertura são o tema desse podcast. Hoje a gente tem aqui um profissional que eu admiro muito e também é um amigo, o Sandro Tadeu, que é jornalista com mais de 20 anos de experiência. Tudo bem, Sandro? Olá, tudo bem, Flávia, Ludmila? Uma grande satisfação estar aqui com vocês para falar de um tema muito duro, que foi muito difícil cobrir, uma cobertura muito complicada e um fato que entrou para a história política aqui do nosso país. É o tipo de cobertura que a gente, como jornalista, é uma coisa muito agridoce, né, Sandro? Porque a gente sonha em fazer uma grande cobertura, em ter um grande... esse grande tema no nosso currículo, mas quando a coisa acontece, é muito difícil você estar participando ativamente daquilo ali, né? Queria que você desse um pouco aí um background de o que você estava fazendo, onde você trabalhava e qual que era a sua atividade quando, em 2014, aconteceu esse acidente. Bom, nesse dia, no dia 13 de agosto, era um dia que estava nublado, uma chuva não muito forte aqui na cidade, e de manhã eu trabalhava no jornal A Tribuna, eu entrava no período da tarde, e na parte da manhã eu trabalhava como assessor do Sindicato dos Urbanitários, ali na Rua São Paulo, na Vila Matias. E eu sempre tive o hábito, enquanto estava trabalhando de manhã, eu acompanhava a Rádio CBN aqui em Santos. E um dos fatos políticos do dia era justamente a vinda do Eduardo Campos, que o Eduardo Campos ele viria para o Guarujá para participar de um evento promovido pela Tribuna para discussão sobre portos, né? Eu não sabia disso, o evento era organizado pela Tribuna. Era, exatamente, que era o Santos Export, e ele seria realizado no Guarujá naquele ano. Eu me recordo que em 2013, o Eduardo Campos ele veio participar desse mesmo evento aqui. Curiosamente foi em agosto, foi no dia 27 de agosto, que foi na véspera do aniversário do meu pai. E ali foi a primeira vez que eu tive contato com o Eduardo Campos, ele foi um dos palestrantes, né? Era uma palestra almoço. E ele acabou repercutindo, porque normalmente quando assim tem esses eventos do Porto, tem uma equipe do Porto que faz essa cobertura do dia a dia, e eu estava mais solto ali. E eu fiz uma entrevista com o Eduardo, porque o que acontece, na véspera da vinda dele, houve uma situação que um embaixador brasileiro ajudou na fuga de um senador boliviano, que fazia oposição ao governo de lá, enfim. E esse assunto a imprensa, de uma forma geral, foi repercutir com o Eduardo Campos. Ele deu uma entrevista
muito interessante, né? Porque ele já estava começando a aparecer, já se projetando como pré-candidato à presidência da República, e ele falava o seguinte: olha, eu não posso recriminar esse tipo de situação, porque senão eu não estaria vivo aqui hoje, porque, para quem não sabe, né, o avô do Eduardo Campos é o Miguel Arraes, foi um exilado político durante a ditadura, e aí ele contou um pouco da trajetória do meu avô. Ele falou: olha, eu não posso recriminar, dizer que tá errado, mas porque senão não estaria aqui. Então foi uma frase dele, enfim, e ele muito alto astral. Eu me recordo que até uma das perguntas que foi feita: olha, que é mais fácil? É o Náutico ser rebaixado? O Náutico é um time de Pernambuco, né, que ele torce a você ser presidente da República. Ele deu uma resposta bem humorada, enfim. E aí, agora voltando ou avançando para o dia 13 de agosto. Na véspera daquele dia, o Eduardo Campos ele tinha dado uma entrevista para o Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional estava começando a fazer aquelas séries de entrevistas com os presidenciáveis. Ele já estava oficializado candidato, né? Já, exatamente. Só que assim, o Jornal Nacional ainda, assim, são 10 anos, né, atrás, o Jornal Nacional é o grande telejornal do país. Então, para o povo brasileiro, para a maioria da população, o lançamento da candidatura do Eduardo Campos ocorreu na noite anterior. Foi ali, né? Foi ali que ele começou a ganhar, de uma certa forma, uma visibilidade. E no dia seguinte ele viria a Santos. E aí o que acontece? A gente estava no dia 13, era por volta de umas 10 horas da manhã, eu estava acompanhando a CBN e tal, e eles falando: olha, a gente recebeu informação que caiu alguma coisa no bairro do Boqueirão, um estrondo muito forte. Na ocasião, a gente tinha colegas do Santa Cecília que sentiram um tremor ali, Sim, acharam que fica muito perto, porque né? era muito próximo. Gente, só para vocês se localizarem, para quem não tá sabendo, não lembra, ou para quem não é daqui, ou para né? quem não é daqui, o fato aconteceu ali perto das ruas Alexandre Herculano, Bahia de Abreu, por ali, aquele pedaço, né? Que é um bairro bem residencial, bem tá, residencial, gente? bem nobre. E até hoje eu fico chocada, assim, gente. É sério, pra mim essa é uma das coisas que mais choca, assim, né? Como podia ter sido um negócio muito, muito, muito mais desastroso e ceifando muito mais vida, assim. Eu fico muito pensativa toda vez que eu lembro. E é uma área ali, como vocês bem falaram, muito adensada, com Exato. muitos prédios. E aí começou a circular informação. E aí nisso, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp da apuração do jornal. E aí começaram a surgir as mensagens. Olha, a gente está aqui no Guarujá na base aérea, tinha uma colega nossa, Thaís Lira. Thaís, maravilhosa, que foi membro do Juicy Hub, maravilhosa. E o Beijo, Eduardo Thaís. Campos não tá aparecendo. E tá uma movimentação estranha aqui. Tá uma movimentação estranha. O pessoal tá ligando e ninguém atende. Aquele feeling de jornalista experiente que Thaís tem, né? Que viu que a gente sabe quando tem alguma coisa rolando, né? A gente até tem a imagem, não sei se dá para colocar, porque a gente até umas fotos cedidas pelo Márcio Pinheiro. O Márcio Pinheiro é um colega nosso, jornalista, que é fotógrafo, e ele estava acompanhando o Márcio França, estava nessa comitiva do Guarujá. E ali ele fez alguns cliques que mostram o Márcio França muito preocupado, né? Já pensando o pior, né? Porque você imagina, né? O tempo ruim, o avião não chega, e aí nisso foi uma cobertura muito complicada, porque quem estava na redação começou a receber muitas informações. Então, por exemplo, olha, essa é uma das imagens aí do Márcio. O Márcio muito preocupado, né? É importante a gente também dar um background aqui para quem está assistindo, né? O Márcio França é um político aqui de São Vicente, né, da nossa região. Ele é muito, né, o nome dele é pesado na política. O Márcio era uma das progressista nacional, liderança do PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, do qual o Eduardo Campos fazia parte. O Eduardo Campos chegou a ser presidente do PSB e Márcio França também, né? O Márcio ele foi durante muitos anos presidente estadual do PSB, né? E o Márcio, eles são de uma mesma geração de políticos, né? Então o Márcio se destacou muito inicialmente como prefeito de São Vicente, eleito, reeleito, e o Eduardo Campos também. O Eduardo Campos era o governador de Pernambuco, naquela ocasião ele tinha se licenciado do cargo, né? Tinha deixado o cargo para poder disputar a presidência da República. Então aqui estão alguns flagrantes ali da apreensão que foi. E aí nesse tempo, paralelo a isso,
a gente começou a receber muitas informações, como por exemplo, olha, caiu um helicóptero. Aí se especulava que era do dono de uma concessionária aqui da cidade, porque ele morava no litoral norte e ele vinha quase diariamente para essa concessionária de helicóptero, porque esse helicóptero não apareceu. Enfim, então, e era uma coisa muito rápida, assim, de informação, e a gente tem que dar uma informação precisa. E durante essa cobertura, houve muitas barrigadas, que é um termo jornalístico, né? Sim. Quando a gente usa que houve algum erro, algum equívoco. Então, por exemplo, a gente teve o caso da Globo News, colocou a foto de um helicóptero que teria caído, que era um helicóptero de Taiwan, era uma coisa nada a ver, enfim. E foram vários erros cometidos, né? E o contexto de fake news era muito diferente há uma década atrás, muito diferente. Totalmente, né? Muito diferente. E assim, e hoje também, as pessoas também, quando você entrevistar, não, porque a gente viu uma bola de fogo caindo do ar, a gente viu muitos depoimentos assim, que na verdade não casavam, né? Mas como que a gente vai checar isso para ver se é verdade ou se não é? Porque foi tudo muito rápido, né? E aí, já no comecinho da tarde, final da manhã, aí entrou muitos colegas do país inteiro falando, olha, realmente, o avião com o prefixo tal, não pousou no Guarujá, que era onde estava o Eduardo Campos, enfim, era um jato Cessna, que saiu do Rio de Janeiro, e tinha mais 7 pessoas além do Eduardo Campos nesse avião. E ninguém da tripulação sobreviveu, né? Morreram... tinha 2 pilotos, 2 assessores, um fotógrafo e o Eduardo Campos. Né? E uma das pessoas que estava prevista para estar viajando nesse voo era a Marina Silva. Que é a ministra do Meio Ambiente, foi senadora durante muito tempo, enfim, né? E ela acabou não viajando, enfim. E onde caiu esse avião, até para a gente ter uma noção, realmente é algo inacreditável, porque... é uma área rodeada de prédios, de casas, e caiu num terreno que estava vazio, e assustou todo mundo, enfim, né? E aí tem os bastidores dessa situação. A gente tem um colega nosso de redação, que trabalhava na época, o Mário Jorge, que era o editor de primeira página do jornal. E ele morava na quadra, mora na quadra onde ocorreu o acidente. É muito emblemático, né? Que o cara que é o editor da primeira página do jornal mora na quadra. A gente vai ver umas imagens que são da sacada dele, do apartamento dele, enfim, que a gente acaba mostrando um pouco do rastro de destruição que a gente está vendo ali nos telhados, nas janelas das casas, enfim, né? E aí tem uma situação interessante, porque a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, e aí as primeiras equipes chegam ao local, viram que um dos pontos que foi atingido ali, ou parte do avião, caiu numa academia, e que era justamente na academia onde o Mário Jorge frequenta, fazia musculação. E a primeira coisa que a gente, manda mensagem, gente, não era uma retorna. Academia que tinha piscina, tinha criança, tinha idoso, podia ser uma tragédia muito maior. E que funciona até hoje, E que funciona até hoje, depois foi reformada. E tem uma... Essa é a imagem. Essa é a É. imagem da quadra, né, da piscina, e não tinha ninguém, não ficou Olha, ninguém Mentira. ferido. Não Por ficou causa do horário? Eu acho que sim, Tava porque era aberta já a por academia. volta de umas 10 horas da Mas, manhã. gente, a academia sim, tá aberta esse sim. horário, pelo amor de Deus. Mas ninguém ficou ferido, foi um grande prejuízo material. E lá, que houve. muito perto, também tem uma casa de recreação infantil, né? Sim. Tem o Quintal da Vila, que é uma casa de recreação infantil, que tá sempre bem cheio também, né? Então, podia ter muitas crianças Sim. que iam, enfim, né? Gente, eu nunca tinha visto essas imagens. São Então, chocantes, são né? imagens chocantes, assim, pelo barulho que foi, pela... E assim, e foi realmente... muita gente atribui que foi um milagre aqui de Nossa Senhora do Monte Serra por não ter causado pior, porque é uma área muito adensada, que tem escolas, tem moradias... Que tem, inclusive, muito trânsito de carro. Muito Porque trânsito, a exatamente. Alexandre Herculano, ela é uma via que liga a Ana Costa, né, a Francisco Glicério, Ana Costa, ao Canal 3, o Washington Luiz e Conselheiro Nébias. Ali tem muita universidade, muita escola, muitos prédios comerciais também, né? Então tem um trânsito muito grande ali. Inclusive, eu acho que, se eu me lembro, essa via era mão dupla, né? Então ela era mais movimentada ainda, agora ela é mão única.
Um trechinho sim, um trechinho era realmente era de mão dupla. E assim, foi algo que mexeu muito com a gente, né? Primeiro pelo impacto da notícia, porque a gente sabia que a imprensa inteira estaria aqui, como estava, né, acompanhando essa cobertura, e foi um desafio muito grande também, até para as equipes da prefeitura, porque o que acontece, a Flávia, a gente trabalhou juntos em A Tribuna, por exemplo, quando se fala em tragédia, por exemplo, um incêndio, vai uma equipe da assistência social fazer abordagem, aí mandam as pessoas para um abrigo, oferecem, mas só que assim, a gente está falando do lugar onde tem o IDH mais alto da cidade, Sim. ali, que é essa região do Gonzaga, segundo o censo de 2010. Então, quem mora nessa região da cidade tem uma expectativa de vida 12 anos maior do que Sim. quem mora na Caneleira, Sim. quem mora na área continental. É aquele estudo, né, que fizeram também entre, acho que Pinheiros e Tiradentes, é uma história assim, que dá uma diferença exatamente, gigante, né? que é com base nos dados do censo de Perfeito. 2010. E ali, como que as equipes da prefeitura, olha, a gente vai abordar você, você quer ir para um abrigo que não, obviamente, né, são condições totalmente diferentes. E esse foi um desafio muito grande até para as equipes da prefeitura. Como é que você vai abordar? Ela falou, você vai mandar pro hotel, mas, pô, e se acontece uma situação de incêndio, você vai levar pessoas de baixa renda para um hotel? Não dá. Então, foi um desafio muito grande até para a prefeitura abordar, né, essas pessoas da melhor forma, porque é algo realmente muito inusitado, que ninguém espera que vai cair um avião ali no seu quintal, cidade, né, literalmente. E quem chega primeiro nessas situações, Sandro? Conta aqui para nossa audiência. Quando acontece alguma coisa assim, chega a polícia, chega bombeiro, chega jornalista, não, quem chega primeiro? Normalmente chega o pessoal da imprensa para ver, a polícia tenta afastar alguma coisa. CET. Que nem, CET, que nem no caso, acho que o Mário Jorge até ele foi abordado pelo pessoal da aeronáutica ali. Ele falou, não, mas eu sou morador e tal, né? Então tem coisas assim que eles acabam querendo fazer para blindar. Agora, por exemplo, tem alguns colegas que são mais cara de pau, né? Então eles acabam avançando o sinal, enfim, e faz parte do jogo, né? A gente que é da imprensa, de fato, quer estar ali, obviamente tomando todos os cuidados, enfim, né, para evitar o pior, mas é normal isso, né? Então houve o isolamento ali do local, ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, né, enfim, e de uma forma gradual a gente foi descobrindo as coisas, né, como que as pessoas foram atingidas, porque teve peças do avião que foram parar no apartamento, quebraram janelas, o impacto, né, enfim, então foi um prejuízo material muito grande, né, em relação. Tanto é que muitas famílias até hoje estão brigando aí na justiça, algumas já fizeram acordos, aí tá, por conta do impacto, né, da força, tem algumas janelas quebradas, esse é um prédio comercial que fica na Alexandre Herculano, né, que fica próximo, né, aonde ocorreu esse acidente aéreo, né, então tá vendo as imagens aí das janelas, né, que acabaram sendo afetadas, então foi dos males o menor, né, que foi somente o prejuízo material, né, porque graças a Deus nenhuma pessoa acabou perdendo a vida, com exceção daqueles que estavam no voo. Né? Gente, isso é muito impressionante, né? Ninguém em solo morreu, né? Ninguém em solo morreu, morreram as pessoas que estavam no avião. Que foram 5 pessoas, Flávia, é isso? 7 pessoas. Foram 7 pessoas, tá. Isso. Eram 7 Caraca. pessoas. E o Eduardo Campos, ele tinha 49 anos nessa época, Lud. Ele era muito jovem, né? E ele tinha toda essa história, né? Tinha sido deputado por 3 mandatos, era de uma família, né? Como você falou. Do Miguel Arraes. Do Miguel Arraes. A mãe dele também foi deputada federal, foi ministra do Tribunal de Contas da União. E ele era muito querido em Recife. E eu encontrei algumas matérias, gente, falando que quando aconteceu esse acidente lá em Pernambuco, a população achava que tinha sido um atentado isso, né? E depois foi feita a investigação, a queda aconteceu por N outros fatores, o Sandro pode até ajudar a elucidar aqui. Teve falha humana, teve condições ruins de tempo, né, de clima, Sim. que o Sandro já falou no começo que estava nublado, estava um dia horrível, né? Era essa época do ano, agosto, inverno, Sim, né? sim. Inverno úmido aqui na Sim. Baixada Santista também, né? Então, as pessoas achavam que era um atentado. Então,
também tem essa coisa meio de fake news, né? Já começou uma semente das fake news começando a acontecer, né? E assim, até essa abertura, as causas do acidente foram investigadas pelo CENIPA, que é um centro da aeronáutica que faz esse tipo de investigação, de prevenção de acidentes aéreos. E também até um dos irmãos do Eduardo Campos, ele entrou na justiça para reabrir esse inquérito, para investigar. Em 2023, né? Exatamente, né? Então, porque houve e realmente é difícil normalmente quem é especialista da área de aviação, não é o meu caso, mas dificilmente um avião ele cai por uma causa só, é uma série de fatores, né? Então, é difícil, não tinha uma caixa preta para a gente saber o que aconteceu, o que foi falado. Mas, segundo os especialistas, tudo foi muito rápido, porque até aquela coisa que o pessoal fala, olha, não, um piloto salvou porque conseguiu ver uma brecha ali, um terreno baldio, mas nem isso dá para justificar, né? Dá para explicar tamanha coincidência que foi, né? De cair numa área super adensada, como a gente estava falando aqui. E vale lembrar, gente, que Santos é uma cidade mais adensada do que Nova York, né? Então, assim, imagina um avião caindo em Nova York. A cidade mais vertical do Brasil. Exato. Então, podia ter batido em prédio. Exato. Não, podia gente, ter eu sido sempre penso trágico. isso. Assim, eu sempre penso, podia ter batido no prédio da minha mãe, podia ter batido no prédio dos meus amigos, podia ter vindo varrendo vários prédios. Podia ter prédios, batido no né? prédio que eu trabalhava, podia ter vindo varrendo vários prédios, exatamente. É que a imagem, assim, que a gente tem depois de semana, eu acho que alguns dias ou até semanas que surgiram, que dava para ver esse avião embicado caindo para baixo, foi numa câmera de monitoramento ali onde é a escola americana hoje, que eles estavam em construção ali, e aí você pega, mas assim, é algo muito rápido, assim, então realmente você não tem noção de como que foi aquela situação, né? E a gente tava falando dessa questão das fake news e tal, porque realmente, quando a gente fala de política, sempre vem a questão das teorias de conspiração, que foi muito forte, falando, porque isso foi, armaram alguma coisa, sabotaram um avião porque ele projetava, ele foi bem no Jornal Nacional. Mas assim, é muito complicado você acreditar em algo nisso, essa galera, né? Hein? Porra, vi no Jornal Nacional, falei, caraca, tá à toa aí hoje à noite? Vamos dar uma sabotadinha, né? Existiam até boatos de que tinham envenenado o piloto, mas isso nunca se confirmou. Não tem nada. E assim, porque como é que foi aquela tônica daquela eleição, né? Só pra gente resgatar um pouquinho. A gente tinha uma candidata que era a Dilma, que já vinha com um certo desgaste ali. 2 mandatos de Lula, 2 mandatos de Lula. Ela foi eleita até por conta da grande popularidade do presidente Lula, né? Ela foi reeleita, mas ela não era o Lula, né? Então ela já vinha patinando com algumas dificuldades. E tinha uma questão de gênero ali também, né? Que sempre tem. A política por ser era a primeira muito forte. Presidenta primeira do presidente, Brasil, foi muita misoginia, a gente via, inclusive em comentaristas políticos, de uma forma geral. E aí, por outro lado, a gente Na época, teve muita violência política contra a Dilma, eu lembro, porque as pessoas faziam memes atribuindo a Dilma que ela tinha sabotado, né? O avião. Era uma coisa que hoje a gente sabe, a gente dá o nome disso de violência política, né? De gênero, violência política de gênero. Exatamente. Porque você colocar uma mulher, goste ou não da Dilma, na situação de bruxa da história, né? Tipo, de que fez uma conspiração ali, é uma violência política de gênero, né? E assim, até essa coisa da polarização já tinha sido muito forte em 2010 com a Dilma e o José Serra, né? Então, tanto é que teve aquela história da bolinha de papel, que foi um atentado lá contra o Serra, depois foi desmascarado que foi uma bolinha de papel, enfim. E assim, a população já estava também um pouco cansada dessa questão da polarização. E aí o que acontece? Já está em 2014. Imagina agora, gente. Quem mais estava na corrida eleitoral quem que estava lá? O Aécio Neves, que era um senador da República, tinha sido governador por 2 mandatos de Minas Gerais. Também de uma família... Uma família também muito tradicional. Política. O pai dele foi presidente, né? Eleito presidente, enfim... E aí, o que acontece? Só que o Aécio estava patinando nas pesquisas, não estava engrenando. Já tinham rolado os escândalos, alguma coisa assim, ou ainda não? Não, ainda não. Em relação... Nessa época não. tinha o lance da camiseta, né? A culpa não é minha, eu botei no Aécio. Isso, né? exatamente.
E aí você tinha uma terceira via, que era o Eduardo Campos, que até então a gente estava falando, não era uma pessoa tão conhecida assim, aqui pra gente que é do Sudeste, Sul, mas no Nordeste, até resgatando um pouco do que a Flávia falou, ele tem uma trajetória. Primeiro a gente falou do Miguel Arraes, do avô dele, que era uma pessoa de esquerda, com um pensamento progressista muito conhecida. E ele começou na política muito novo. O Eduardo Campos, num dos mandatos do Miguel Arraes como governador de Pernambuco, ele criou a primeira Secretaria de Inovação e Tecnologia na década de 80. Não. Tanto é que, por esse motivo, quando o Lula se tornou presidente, convidou Eduardo Campos para ser o ministro dessa área. Ele foi ministro de Ciência Ciência e Tecnologia entre 2004 e 2005. Então, era um cara conectado com sustentabilidade, inovação. Sim, já vale tinha uma... lembrar com né, pautas. que Recife, né, assim, é um grande case internacional na área de inovação e tecnologia, pelo Porto polo, Digital, né? E assim, cara, o impacto no território, né, que o Porto Digital gera ultrapassa 5 bilhões de reais por ano, assim, é uma insanidade, assim, só com a área de inovação, software, games, estão lá no E Porto é Digital. interessante que isso começa nos anos 80, né? Então não é um negócio que, nossa, no ano 2000 resolveram fazer um porto digital em Recife. Então é um projeto de cultura, inovação política pública, cultural, né? política pública que Pra começa... você ver, é uma sementinha que no foi pai do plantada, cara, né? que Exato. foi plantada lá atrás, quando ele ainda era jovem, né? Porque assim, a gente tá falando 87, ele tinha 20 e poucos anos de idade. Então, era uma pessoa nova já antenada. E também um outro fator que chamava atenção, que é porque ele fez uma política muito forte na área da segurança pública. Foi algo que ele se destacou, porque quando a gente fala de governos progressistas, de esquerda, há um certo tabu em falar da questão da segurança. E ele conseguiu diminuir muito, né? O governo dele, os índices de homicídio tinham um nome, eu acho que era Pacto pela Vida, agora me desculpem se não for esse o termo, mas reduziu demais, assim, o número de homicídios. Então, por essas questões, por essas conjecturas, né? Muita gente falava, pô, o Eduardo Campos, ele pode surpreender, porque é uma pessoa de esquerda que tem já algo a mostrar, né? Como governador, é uma pessoa do Nordeste que é forte, enfim. E aí criou-se, então existia uma possibilidade até, olha, quem sabe ele não vai para o segundo turno, acabe ganhando da Dilma, mas isso é tudo si, né? E no jornalismo a gente não tem esse tipo de coisa, né? E ele também, a gente tem que levar em consideração que a vice dele da chapa era a Marina Silva. A Marina que, desde aquela época, já era uma das grandes referências do Brasil e do mundo na área ambiental, de sustentabilidade. Então, era um casamento, assim, político muito bom, assim, se a gente for muito antenado em políticas novas, né, do que a gente esperava para o Brasil. acontecendo no mundo, né? Exatamente, né? Então, era algo que surpreendeu Agora, eu muita queria que você detalhasse um pouco como é que estava essa relação entre PT e PSB, né? Porque você falou, né? A gente já tinha um governo de esquerda, né? Que tava Lula, depois Dilma. E o PSB, ele vem, mas ele não tá junto, né? E essa eleição, ela foi um racha, né? Entre esses dois partidos. Ela acabou sendo um racha. E em 2018, o Lula deu uma entrevista contando um fato inédito de que ele tinha proposto pro Eduardo Campos que ele fosse vice da Dilma, que ele fosse candidato, que ele não saísse em 2014 como candidato, que ele seria vice da Dilma, e que aí em 2018, ele seria o candidato da esquerda, né, à presidência. Mudaria tudo, né? O Lula apenas jogou um isqueirinho ali, um fósforo, contando um negócio que mudaria tudo, né? Exatamente, poderia ser que sim, e eu acho que o grande receio do Eduardo, assim, era em relação o cumprimento desse pacto, né, desse acordo, né, porque você tem a questão do PT, né, que assim, até hoje há uma certa dificuldade, por exemplo, do PT ceder o espaço para um outro partido, enfim, né, então é algo que ainda a gente tá falando em 2014, talvez... Não divide atenção, né? Exatamente, as coisas mudaram, né,
2020 agora a gente tá tendo Boulos, enfim, como pré-candidato em São Paulo. Então, o Pablo Marçal também, né? Assim, só para trazer assim, o que mudou na política de fato, né? Porque vamos falar sobre muita isso. Mudança, muita né, coisa, gente? né? E no caso ali, houve essa questão do PSB, né? Do PSB, olha, porque realmente o Eduardo Campos era um líder em projeção, vindo do Nordeste, enfim, com dois bons mandatos, com uma boa avaliação popular, né? Então, realmente houve essa divisão, olha, não para a gente ficar atrelado ao PT, então houve esse estranhamento aí, né? E ele, por ser uma liderança consolidada, ele bancou isso, né? E houve, de fato, ali uma articulação na rede, né? Porque a rede, ela não havia, não houve tempo de se constituir. A Marina, ela estava tentando implementar a rede, e até por isso que ela houve hoje é um termo que o pessoal chama filiação solidária, né? Porque às vezes não dá certo o teu grupo político e tal, e você acaba recebendo num outro partido, respeitando os seus ideais, enfim, né? E a Marina acabou se filiando ao PSB naquela ocasião, né? Justamente para ser a vice, né? E era uma alternativa, né? Para não ser um puxadinho do PT, né? Então, obviamente isso causou um estranhamento, teve gente que não gostou, enfim, né? Então esse era um pouco do contexto da época do PSB e PT, né? E sabe uma coisa que eu tô lembrando aqui? O acidente do Zavascki, do Teori Zavascki, não foi muito longe dessa data, né? Eu acho que foi depois. Foi depois? Porque a gente já estava falando da Lava Jato, porque a Lava Jato ela começou em 2014. Tá. Esse deve ter sido o ano seguinte, foi agora relativamente 2015, relativamente 2016, perto, assim, né? agora de cabeça eu não vou O lembrar. impeachment foi 2016, Foi né? 2016, Que foi maio. 1 ano e meio depois da Dilma assumir, não é isso? Por aí. Tá. Foi em maio, foi 12 Gente, de olha maio quando ela foi quanta afastada. água rolou debaixo da ponte desde esse acidente, cara, assim, só de olhar pra trás e lembrar dá um cansaço, né, gente? E parece Socorro. que foi ontem, né? Eu lembro, a Lud falou que tava num voo, né? Agora eu vou contar um pouco de como foi que o Juice lidou com isso, né? Porque essa foi uma cobertura em que, e essa era a próxima pergunta que eu queria fazer pro Sandro, que ficou bastante marcada por essa participação das pessoas, né? A gente viu, assim, páginas de Facebook tava muito em alta naquela época, Sim. reproduzindo até imagens muito gráficas do acidente, né? Porém, eu sei que tinha muita gente de páginas locais, né? Que foi pra lá, né? Que não só contou com gente colaborando com esse jornalismo colaborativo das pessoas mandando coisas e tal. Eu tô aqui. E, gente, parece que faz muito tempo, né? Mas era totalmente uma outra configuração de rede social do que a gente tem hoje. Não tinha story para marcar, não tinha live. Imagina se tivesse live que nem tem hoje no Instagram, né? Você faria uma live do negócio acontecendo. Mas não tinha essa ferramenta, né? Não, as coisas mudam muito rápido. Os celulares não filmavam tão bem quanto hoje, a qualidade E 2014 foi o ano que a gente começou nosso Instagram também, só pra lembrar. Foi o ano que a gente começou o Instagram. Acho que acabado de começar acho o nosso que a gente Instagram. começou até depois, talvez. Não, foi 2014, eu lembro claramente. Não, mas não lembro se foi nesse mês, não, assim, eu também né? não lembro. Eu não lembro. Daquilo. Mas eu lembro que a gente estava muito ativo no Facebook. Onde a gente estava quando a gente começou, mas eu lembro da data. Mas a gente estava muito ativa no Facebook, e aí o que Sim. aconteceu? Eu tava com a minha filha pequena, minha filha tinha 2 anos, e eu não podia sair de casa pra ir até lá, mas eu comecei a capturar essas informações que estavam acontecendo e ia replicando no Facebook. Porque as pessoas estavam... E a gente ganhou muito seguidor no Facebook, muita curtida, muita gente interagindo. E quanto mais as pessoas começaram a compartilhar, mais mandavam pra nós. E aí eu fiz meio que essa cobertura da minha casa, porque eu não conseguia ir até lá, porque, né, não tava com essa possibilidade. Eu, como jornalista, tava louca pra ir, mas não consegui. Mas foi muito legal poder contar com essas pessoas que iam mandando coisas, né? Quem ouviu o barulho, quem morava lá perto, quem passou por perto. E acho que foi uma cobertura bem diferente nesse sentido também, né, Sandro? Então, isso é o que faz a diferença, né? Esse olhar, né, do jornalista, dessas páginas, né, como vocês fizeram do Juice, porque realmente é muito difícil saber o que aconteceu de verdade, que nem tanto é que não à toa teve vários colegas nossos que acabaram caindo nas pegadinhas de algumas figuras conhecidas aqui da cidade, como falando, olha, eu vi os olhinhos azuis do Eduardo Campos e como tal. assim? Então, teve uma pessoa
agora grupo. fala aí. Não, tem duas figuras. Tem uma pessoa que vira e mexe, aplica esse tipo de coisa aqui na imprensa local. E era uma entrevista ao vivo na Globo News e essa pessoa falou isso. Mas como você vai checar se é verdade ou não? A gente que é da cidade sabe que é uma figurinha carimbada, né? Mas você imagina só, né? Então, foi uma cobertura muito difícil, porque assim, obviamente, como vocês acompanharam, muita gente de boa fé acaba mandando informação correta e tal, mas tem outras que não, tem outras assim, até se deixa levar na emoção, como por exemplo, era muito como, eu vi uma bola de fogo caindo e tal, né, então são coisas assim que não se comprovavam, né, então se deixa levar pelo momento, então realmente é uma cobertura difícil, né, e eu nesse dia, eu já cobri a política, né, lá pela tribuna. Gusta, tem umas imagens aqui desse dia, dessa cobertura pra mostrar aqui. E assim, cara, o Palácio José Bonifácio, que agora é a sede da... Agora a gente vai mostrar aqui, então, como é que foi o durante e o depois, né? O Sandro falou que aí... Bom, isso aqui é lá onde essa é a academia, onde é a Mahatma, né? Que a gente tava vendo as imagens mais cedo, academia né? Que... Tá. E a gente tem depois esse segundo momento, que foi uma coletiva no Palácio José Bonifácio, que é a Prefeitura de Santos. Sandro, conta pra gente quem são essas pessoas aqui, pra quem não tá reconhecendo. Bom, a gente tá vendo aqui à direita, né? A gente tá vendo o Miguel... Gente, a imprensa toda nacional aqui, devia ter até imprensa gringa, né? Sim, eu até tava tentando mostrar uma foto mais aberta, mas eu não consegui com os colegas. Porque assim, a gente aqui é uma mesa de mármore, né? Então, aqui pra trás estava uma quantidade imensa de jornalistas, muitos deles no chão. A gente, lembrando, né, que há 10 anos a gente não tinha carregador portátil de celular, então era uma briga para você conseguir carregar o notebook, tinha que ficar se revezando ali, era uma briga intensa, a prefeitura teve que se virar para trazer várias extensões para a gente poder carregar celular, enfim. Né? A gente tá falando dos iPhone 5, né, só para ter uma história, né? Ou seja, câmeras não tão boas, ou seja, equipamentos pesados de fotografia, de filmagem ainda, né? Então, assim, falando aqui da esquerda para a direita, lá na esquerda, de óculos, de gravata, é o Roberto Freire. O Roberto Freire era um deputado federal, era o presidente do PPS, o atual Cidadania. Ao lado dele é o Carlos Siqueira. O Carlos Siqueira é o presidente nacional do PSB. A Marina Silva, que era a vice do Eduardo Campos e acabou assumindo a responsabilidade de disputar a presidência da República pelo PSB. O Márcio França, que a gente comentou aqui, que era deputado federal na época, depois veio se tornar governador. Atrás do Márcio França, a gente está vendo a Luísa Erundina. A Luísa Erundina, ela era deputada federal e era do PSB naquela ocasião. E aqui é o Miguel Manso, que era de um outro partido político que fazia parte da disputa, né, que apoiava. E foi um ambiente muito tenso, porque assim, a gente está vendo aqui aquela porta branca ali atrás, ali é onde fica um gabinete do prefeito, tem umas antessalas e tal. Então, cada vez que abria aquela porta, era um frisson diferente, porque era uma autoridade que chegava, era algum ministro, algum presidente de partido, enfim, né? Então, foi um ambiente muito pesado, porque assim, a gente tinha colegas de veículos nacionais que são os carrapatos dos políticos, né? Então, eles que viajam o Brasil inteiro para lá, para cá. Salvo engano, quem cobria pela Folha de São Paulo o Eduardo Campos era ai, caramba, fugiu o nome dela agora, a Daniela Lima, que hoje trabalha na Globo News, enfim, ela chorava muito, assim, porque era uma tristeza muito grande, falando, não, mas eu tava falando com o assessor aqui, tava tudo bem, então foi Deve ter visto o cara no dia anterior, né? Exatamente, trocou o WhatsApp na véspera, falou, tô saindo do Rio de Janeiro, enfim, né, então foi uma cobertura muito pesada, porque batia a crise de ansiedade, a angústia de você ter que escrever esse material pela convivência que você tem, né, numa eleição, ainda mais esse pessoal que tem uma certa proximidade, pode não ter amizade, mas tem um cuidado, uma convivência, né, e havia uma preocupação muito grande, como é que seria a questão dos corpos, porque naquela ocasião o IML de Santos estava fechado, para variar, né, o IML de Santos estava fechado. Mas já reabriu?
Então, agora sim, mas ficou 3 anos e meio fechado. E nessa época, tanto é que os corpos foram para São Paulo. Então, existia uma dúvida muito grande. Pô, Sim. onde vai ser a autópsia? Como é que vai ser isso? Enfim, né? Então, foi um ambiente muito pesado, uma cobertura daquelas primeiro pela complexidade da Sim. gente estar numa era ainda de WhatsApp, onde a gente recebia muita informação e era difícil você ver o que era certo, o que não era, mas no final do dia era aquela coisa muito pesada, né? Assim, de você não via a hora de chegar em casa, tomar um banho, de falar, cara, que dia foi esse, assim, sabe? De chegar em casa, dar um abraço na tua esposa, enfim. E isso é um negócio que só cresceu essa discussão também sobre a saúde mental do jornalista, do comunicador, né? Eu sei que lá na JOR, da qual o Juiz Santos faz parte, a gente tem muito essa discussão, que é quem cuida também de quem tá lá checando, buscando e tendo contato com isso, né? Todo dia, porque você não pode desligar, né? Pode. Tipo, E só isso fica na nossa memória, de né? um jornalismo sério na hora que acontece a tragédia, né? Assim, tipo, muito... É assim como você só lembra de cuidar da saúde quando você tá doente, né? Sim. Então, É, meio isso. E o assim. jornalista é algo que eu falo, atualmente eu tô como diretor do Sindicato dos Jornalistas, né? Muitas vezes a gente tem um compromisso muito sério com a informação, porque o índice de assiduidade do jornalista, eu acho que ele é um dos maiores, que dificilmente um colega falta, né? É muito raro. A pessoa precisa estar morrendo para deixar de ir para uma redação, primeiro pelo compromisso que tem, segundo para você não sobrecarregar os colegas que lá estão, né? Porque vão ter que assumir a sua parte, e realmente... Redações cada vez mais enxutas, gente fazendo muitas coisas, né? E esse é um problema que está cada vez maior na nossa categoria, de a gente discutir a questão da saúde mental, porque veio a questão da Covid, afetou demais, infelizmente teve colegas até que já tentaram suicídio por problemas de saúde mental, enfim, né? Então, realmente é algo que a gente precisa lidar muito sério, né? E é uma cobertura difícil de você desligar a chavinha, né? Porque na hora que você chega em casa, porque você começa a maquinar muita coisa, né? De como que vai ser o dia seguinte, E sabe uma coisa que eu me lembro muito, assim, de quando eu fiz algumas coberturas, assim, de outras questões, às vezes a gente fica até com cheiro na roupa. Uhum. A gente fica com o cheiro do lugar na nossa roupa. E aquele cheiro demora pra sair da sua memória. Então, tipo, você tá num lugar desse, né? Houve uma explosão. Então, tem um cheiro de queimada ali no bairro do Boqueirão. Aquele cheiro não sai da sua cabeça, né? Exatamente. É o cheiro, é a imagem, são os ruídos que não saem da sua cabeça. Então, você já passou, eu já passei e muitos colegas já passaram muitas vezes por essas coberturas, né? E sem contar que os filhos dele, um atualmente é presidente prefeito de Recife, né? E ele tem dois... Eles têm 5 filhos, 5 Eduardo filhos? Cano. Acho que são Mas eu 5 lembro filhos. da imagem de um casal, que talvez fossem os mais velhos. Provavelmente. Eu lembro muito da imagem do casal, assim, né? Enfim, do próprio... Eu esqueci o nome dele. João Campos? João Campos, isso, Putz, né, assim, foram imagens bem marcantes, assim, né, da mulher dele, da viúva, né, e do filho dele, são coisas que me marcaram bastante, assim. E como foi o day after disso, o dia seguinte disso, Sandro? Chegou em casa e o dia seguinte continuou tudo, bom, né? Nesse dia eu me recordo que eu saí da redação, acho que era 2 da manhã, assim, quando a gente finalizou e é tal. legal lembrar que numa situação dessa, geralmente no jornal a gente trabalha com escala, né? Tem equipes, tem equipe da manhã, equipe da tarde, equipe da noite, tem equipe de edição, tem equipe da pauta. Quando acontece alguma coisa assim, todo mundo tá trabalhando, você não tem hora pra sair, você não tem função, todo mundo tem que, né, se realocar e vai continuar lá até... Exatamente. E no dia seguinte, aí foi aquela questão, né, de ter repercussão com as autoridades, de ver o que aconteceu, conversar com aquelas pessoas ali para saber, olha, elas ficaram em casa, não ficaram, foram para casa de parentes,
enfim, para analisar de fato qual foi o prejuízo material que teve, se houve de fato perdas de vidas, né? Porque, assim, às vezes pode ter passado batido, porque realmente foi algo muito... que chocou a sociedade, né? Algo inesperado, né? Então, e aí é o desafio, né? E a gente disputando, entre aspas, né? Com a imprensa nacional, porque também acabou vindo para cá. A gente, por estar aqui no local, a gente conseguiu acompanhar mais de perto como algumas coisas, como por exemplo, eu lembro que alguns dias depois, as equipes da prefeitura estavam trabalhando no local, retirando as coisas, acharam a medalhinha do Eduardo Campos, que ele usava, né? Então, foi um momento muito emocionante, assim, quando houve a entrega, né, da medalha para a esposa dele, para os parentes dele, enfim, né? Então, realmente é algo marcante, né? Então, são pequenas coisas, assim, que a gente vai vendo na cobertura, vão descobrindo. As causas do acidente também, porque era tudo muito novo. A gente não tem especialistas aqui, por exemplo, aqui na nossa região, até porque o aeroporto a gente ainda está engatinhando, né? Vamos ver se sai o quanto antes aí, né? Então, realmente é bem difícil você planejar e você ter a cabeça no lugar, porque como você mesmo disse, né, Flávia, assim, muita coisa acaba remetendo ao que aconteceu. Eu até que fiquei numa parte, em tese, mais tranquila, mas, por exemplo, é aquela cena que eu falei da porta branca abrindo, assim, me remete muito, assim, quando eu vou lá na prefeitura, eu vejo essa porta, aquela coisa do abrir a porta, aquele silêncio, né, para ver quem que vai falar, o que vai dizer, né, então realmente é algo que marca a gente, né. Quem estava na prefeitura aqui em Santos? Era o Paulo Alexandre. Era o Paulo Alexandre. Era. O que se desenrolou, assim, no contexto local, na sua visão? Olha, aqui eu acho que não deu para, assim, não teve um impacto direto, porque não era uma eleição, era uma eleição nacional, né? Na época, a grande liderança política aqui da região era o Márcio França, como continuou sendo, né? Naquela ocasião, e o Márcio, ele foi candidato a vice-governador na época, né? Porque ele foi o vice do Alckmin naquela eleição de 2014, né? Então, ele ficou muito forte, o Márcio ganhou... Porque 2 anos antes, só para a gente relembrar, né, o filho dele havia disputado a eleição em São Vicente, o Caio França, na época ele não tinha nem 30 anos, e ele acabou perdendo a eleição no primeiro turno, que foi algo, assim, para o Luiz Cláudio Billy, que foi uma surpresa daquela eleição, que conseguiu emplacar o mote, olha, contra o faraó, que a gente não queria o rei, que era como retratava o Márcio França. E eu me recordo que logo depois da eleição, o Márcio França, ele falando, olha, minha cabeça é que nem GPS, eu já estou recalculando rota para ver. E depois da pior derrota política desde o início da carreira dele, embora não tenha sido ele, tenha sido o filho, 2 anos depois ele acabou sendo eleito vice-governador do estado, né? Então, política... É tudo muito dinâmico. Então, né? Também agora ele está numa outra esfera federal, né? Sim. Exato. Então, a política ela é muito assim, né? Bom, se a gente recordar, né? Em 2016, quando o Alckmin foi reeleito, quer dizer, 2014, foi reeleito governador com os paulistanos com a torneira seca em São Paulo, né? Enfim, depois perdeu uma eleição... que ele fez tudo certinho, né, em 2018, enfim, né, fez tempo de TV e tal, bem avaliado aqui em São Paulo, e agora é vice-presidente da República. E agora é vice-presidente pelo Lula, PSB, né? que é o partido... Que era o partido do Eduardo Campos, Exatamente, né? Então, as coisas são muito dinâmicas, assim. Olha só o full circle que fez, né? Ele de uma dissidência, né? Tipo, de um racha entre PSB e PT... Em 2014, hoje os partidos se uniram, que eu acho que esse é um ótimo gancho para a gente falar do que veio depois, do que se desenhou depois, né? Porque a gente sabe que aí a gente teve 2016 impeachment da Dilma, entra o Michel Temer, né, que era o vice, mas, né, como é que tava aquele cenário? O Sandro sempre também cobriu a política, né? Sim. Ele é uma pessoa que entende bastante da política também no espectro nacional. E aí o que aconteceu? Aconteceu essa ascensão de um pensamento ultradireita, né? Que já começou assim, quando a gente vai ver a semente, né? Em 2014,
o Aécio Neves, ele contestou o resultado da eleição. E aí até você estava falando, né, Ludmilla, aquela camisa, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. E foi um pouco isso, porque foi uma eleição super apertada, né, que ele acabou ganhando. E o Aécio, ele tinha essa fama, olha, porque eu nunca perdi do PT, enfim. Porque, só pra gente fazer um contexto rápido, o Eduardo Campos morreu, a Marina Silva rapidamente ficou em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. E aí o PT, que tinha um tempo de TV muito grande, o João Santana, que é um marqueteiro muito experiente, né? Ele acabou fazendo uma campanha muito agressiva contra a Marina Silva, uma campanha publicitária, né? Uma campanha, um marketing eleitoral muito forte. E isso desidratou a Marina de tal jeito que, na reta final da campanha, do primeiro turno, né? O Aécio conseguiu subir e acabou a Marina, indo para o então, segundo chegou turno. a ficar em segundo lugar nas pesquisas. Não, chegou a ficar em primeiro. Chegou a ficar em primeiro. Logo após o acidente, ela vinha liderando. E por isso que veio essas peças publicitárias do PT. Que era terceiro caminho, né? Era a terceira via as pessoas, né, hoje falam, né, tinha essa terceira opção que estava despontando, que estava lá na frente na preferência. Mas aí o PT foi lá e fez o quê? Fez uma campanha, eu lembro, por exemplo, questão da autonomia do Banco Central. Aí eu lembro que era uma peça muito forte, era de uma família ali, comendo, aí do nada os pratos ficavam vazios, assim, é isso que você quer pro Brasil e tal. Então, foi uma propaganda muito pesada, que até por conta foi propaganda no sentido mais intrínseco da palavra. Tanto é que até por conta disso, a Marina ficou durante muitos anos magoada com o PT, com o Lula, né? Rompida politicamente, enfim, né? Tanto é que naquele segundo turno, ela pessoalmente apoiou o Aécio. Foi uma imagem que foi muito... que circulou na época dele beijando a mão da Marina, enfim, que foi uma imagem muito forte, que muita gente que gostava da Marina ficou ressabiada, enfim, né? Bom, aí teve essa eleição que foi super apertada, o Aécio contestou a eleição e ali já começaram algumas pessoas questionarem as urnas eletrônicas para ver se era isso mesmo, porque deu uma virada. Parecia que a gente já viu esse filme alguns anos depois, e temos que lembrar que a gente também teve aqueles protestos em 2013, sim, né? Não é pelos 20 centavos, não é pelos 20 centavos. O pacto da Fiesp. O pacto da Fiesp, as pessoas indo pra rua pra falar das obras da Copa, das obras de Olimpíada, que não tinha que fazer e tal. E hoje, quando a gente olha pra trás, a gente fala, cara, vários aeroportos de várias capitais do Brasil foram feitos ou foram melhorados nesse PAC, né? Sim, exatamente. Que era o Programa de Aceleração do Crescimento, que ele não era de curto prazo, ele era de um prazo mais longo, né? Sim, então a gente tinha aí já uma tempestade perfeita, que começa lá em 2013. E a Lava Jato, que começou naquele ano também. 2014, Lava Jato começando. Que ainda não tinha ganhado aquela projeção ali, já estava começando a engatinhar. E aí a gente teve isso. Aí em 2015, a Dilma reeleita, ela colocou um ministro da Fazenda, que era o Joaquim Levy, que tinha uma política econômica totalmente diferente daquilo que os setores progressistas pensavam, enfim. Era como se tivesse colocado um Paulo Guedes no governo do PT. E aí não deu liga, usou um remédio muito mais forte do que era para a economia brasileira começou a patinar. E aí juntou, como você falou, Flávia, essa tempestade perfeita. A Lava Jato avançando, pegando empreiteiros, colocando algumas lideranças do PT ali, essa insatisfação que já vinha desde 2013, não é? Inclusive aqui na nossa cidade, aqui em Santos, cada vez mais a gente via protestos nas ruas, contestando o governo federal, e criou-se aquele clima perfeito também com a pauta bomba do Eduardo Cunha, que era um político muito experiente do Rio de Janeiro, do MDB, que ele, como presidente da Câmara, ele que pauta o que quiser, né? Então não tem uma democracia. Então o presidente da Câmara ele é a pessoa mais forte do Brasil. E aí ele começou a pautar uma série de questões que não eram de interesse do governo e houve uma denúncia também contra o Eduardo Cunha pedindo a cassação do mandato dele. E aí ele havia pedido para o PT não votar
para abertura desse pedido de afastamento dele. O PT não votou, ele, como uma forma de represália, abriu um processo de impeachment, e aí a gente viu que o resto é história, né? O resto é história. Houve aquela sessão da Câmara, aqueles absurdos, voto pela família, voto pelo não sei o quê, pelo meu cachorro, enfim, né, o Bolsonaro, na época, né, falando do coronel Brilhante Ustra, que foi um dos maiores torturadores que a gente teve aqui do nosso país, enfim, sendo exaltado, e por aí afora. E aí veio o Michel Temer, que era o vice, né, da chapa, o Temer com uma política econômica totalmente diferente, uma outra linha, né, enfim, e aí acabou ficando ali aquele período. O Temer fez muitas ações impopulares na época, né, e ele não ligava para isso, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Porque ele não foi eleito, né? Exatamente. Mas rolou também ele enterrou, né, um pouco a carreira política dele, né? Foi, porque ele atingiu o auge também, né? Ele chegou à presidência da República, ele já tinha sido deputado federal aqui em São Paulo, secretário de Segurança na década de 80, presidente do Congresso, enfim. E aí eu falei ele foi um nome que, assim, que uniu todo mundo, né? Tipo, fora Temer era de todos os lados, né? Exatamente. Tanto é que depois, quando veio o Bolsonaro, muita gente falava, olha, saudades do Temer, né? O pessoal falava. Né? Eu lembro do Volta Vampirão. E assim, a gente estava falando de algumas reformas que ele fez, que nem a reforma da trabalhista, a reforma da Previdência não foi para frente, porque o que aconteceu? Teve aquele escândalo do Joesley Batista, que foi aquele grampo, que na verdade falaram, olha, que teve aquele grampo na época, enfim, depois descobriu que não foi bem aquilo, foi uma transcrição errada da Polícia Federal, que ele quase foi aconselhado a renunciar, e por isso que a reforma da Previdência não andou. Então ele fez muitas mudanças, por exemplo, a reforma do ensino médio, que até hoje é muito contestado. Em pouco tempo ele fez bastante estrago, né? Sim, questão de 2 anos. Reforma do ensino médio, gente, essa questão é terrível. Mas eu queria perguntar pra vocês assim, gente, pra mim acho que a pergunta que fica, né, além da angústia do acidente poder ter sido muito pior, né? Assim, lógico, foi uma tragédia. Mas é assim, se o Eduardo Campos tivesse sido eleito, teríamos Bolsonaro? Olha, é difícil saber, né? Falando do sim, mas assim, resgatando um pouquinho de volta daquilo... pro futuro aqui, a minha pergunta, né? Chama DeLorean. Porque assim, a gente estava falando desse... Porque a população, ela já estava de saco cheio dessa polarização política. E o Eduardo, ele vinha um pouco para romper isso. Exato. Eu acho que se ele tivesse ganho, talvez o cenário fosse um pouco diferente. É que com a reeleição da Dilma, né, isso acabou aflorando ainda mais os ânimos. Exatamente, não, eu acho que é esse o ponto, né? Gerou um ressentimento, né? E o ressentimento, ele leva Bolsonaro, assim, né? Pra mim, é esse o caminho, caminho muito direto. E essa contestação das urnas eletrônicas é muito comum. A gente, inclusive, tem personalidades aqui da região que já contestavam essa questão da segurança das urnas. Porque na eleição tal eu tive não sei quantos mil votos e agora eu não tenho mais. O que aconteceu? Enfim, então esse é um discurso que muita gente... já estava ali escondido de muita gente e acabou vindo à tona. O pessoal perdeu a vergonha. Não somente a questão da urna eletrônica, como outras questões relacionadas à misoginia, preconceito contra o público LGBT e por aí afora, né? Que infelizmente, né, muita gente da sociedade pensa dessa forma, mas acabava não se manifestando. E encontrou algumas figuras da classe política que acabam com essa falsa ideia, né? Olha, que eu tenho imunidade parlamentar, eu posso falar o que é, e não é bem assim, né? E com uma falta de experiência também, né? Porque, por exemplo, você vê um Eduardo Campos, ele vinha construindo, né? Você vê, foi ministro, foi deputado, ele tinha uma construção, uma preparação para ser presidente. Quando vem Bolsonaro, goste ou não dele... você não enxerga, é difícil enxergar essa preparação, porque ele era apenas um parlamentar, tipo, desconhecido, né? E ele era do baixo clero, que nem, por exemplo, é diferente, por exemplo, do Michel Temer, que gosta ou não dele, Michel Temer foi presidente da Câmara, sempre foi um dos articuladores
ali era um dos cabeças da... E o Bolsonaro, ele sempre foi do baixo clero, ele nunca participou de negociação, Não tinha protagonismo, né? Nunca teve protagonismo, fazia o dele ali, entendeu? E era uma figura que até os outros da Câmara ali evitavam, sabe? Então é diferente essa postura. Evitavam colar o nome com ele, né? Não era um cara que agregava, pode ser aquele lá, o tiozão, legal, de contar piada ali nos corredores, mas para agregar que ele tá ali não é para ficar batendo papo, tomar cafezinho, é para construir algo positivo para a população do país, né? Pelo menos em tese, é para isso que eles são eleitos. E assim, pra gente fechar, porque eu já tive sinalização aqui do diretor... Gente, esse papo tá muito bom. Eu fiquei arrepiada por várias vezes aqui nessa conversa. Eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia, gente. Mas sabe o que eu queria perguntar, Sandro? Assim, eita, ó o alarme aqui tocando. Existe agora, né, assim, um momento pro jornalismo, né, que... vocês, né, que estão... Eu não sou jornalista, tá, gente? O pessoal acha que eu sou, mas eu não sou, não. Eu só escrevo, tá? Que, assim, você ser jornalista, você não precisa mais do diploma, né? Para você exercer o ofício, né? Você precisa fazer uma faculdade, mas o diploma, em tese, não é obrigatório, né? Só que no mundo que a gente está vivendo parece cada vez mais necessário, né? E, assim, não existe momentos como esse sem jornalismo. 10 anos depois do fato, que dicas você deixa para quem quer começar na área, para quem está na faculdade de jornalismo, ou para esses jovens assim que querem desbravar o universo do conteúdo, das notícias, né? E principalmente da verdade, né? Que eu acho que é um aspecto importante. Eu sou um defensor do diploma, assim. Eu acho que é importante numa sociedade que a gente tem, que é uma carência muito grande de educação, de ensino, eu acho que qualquer ensino superior que você venha fazer é um diferencial que você tem. A questão da qualidade do ensino das faculdades de jornalismo são outros 500, né? Mas, enfim, porque hoje eu acho que se privilegia muito a técnica, enfim, mais coisa, por exemplo, que quem tá numa redação que você escreve nos 4 anos de uma faculdade, você escreve em 10 dias numa redação de jornal. E a coisa que você aprende, e, enfim, então, mas eu acho que é essencial essa formação, porque essa bagagem, quando eu me formei, vai fazer 20 anos faz 20 anos que eu me formei. Eu tive aula de psicologia, de sociologia, de antropologia, então tudo isso... Você formou uma rede de pessoas, você tem vai uma questão conhecer da ética também, muito importante, porque a gente estuda a ética na faculdade. Questão da ética, de você... Até de analisar um caso, como uma situação como essa, né? Que nem, por exemplo... Fazer um assessment, né? Que nem de você... Que nem eu tava falando aqui, das pessoas que você vai entrevistar. Pô, como é que você vai entrevistar uma pessoa aí pessoas de classe média alta que moram, você tem que ter um preparo ali para você entrevistar, não dá para você falar qualquer coisa, enfim, né? Então, realmente é importante, né? E assim, a faculdade eu acho que ela é essencial, inclusive, aproveitando aqui, tem uma PEC que está tramitando desde 2012 no Congresso Nacional para voltar à exigência do diploma para jornalista. Então, inclusive, só depende agora do Arthur Lira. A gente estava falando aqui do presidente da Câmara, né, que tem amplos poderes. Esse projeto está pronto para ser pautado, já foi aprovado no Senado, e eu acho que é importante. E o jornalismo, assim, não é que quem não tenha diploma não faz um jornalismo. Vocês aqui do Juiz fazem um trabalho excelente, que é referência. Eu tive recentemente num congresso da Abrage, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e, tem muita coisa legal. Que, inclusive, uma das diretoras estava aqui ontem, a Adriana Carranca, maravilhosa. Então, assim, tem muita coisa legal sendo feita com jornalismo de dados, né, em Alagoas, na Bahia, Mato Grosso, aqui no interior de São Paulo. Então são coisas muito legais e é importante isso, assim, a formação do jornalista ele não para, o jornalista sempre está se formando e sempre ter isso, porque não basta somente a técnica, essa parte do preparo que você tem para lidar com umas situações como essa é fundamental, para a gente ter a cabeça no lugar, para poder desempenhar a melhor forma, e por mais preparado ou calejado que você esteja, é uma cobertura difícil de fazer. Sem dúvida. É uma cobertura difícil, porque a gente também tem muitas pessoas que são maldosas hoje, porque
nessa época nem tanto, mas na rede social, você errou um partido do cara, mas o cara é um burraldo, o cara não fez isso, não sei o quê. Cara, às vezes você tá preocupado com tantas coisas de como você vai contar essa história da melhor forma, que às vezes acontece. Nós não somos Clark Kent, nós temos falhas, né? Como jornalista, e o jornalismo profissional essa a diferença, né? Que em tempos de fake news, que tem gente que usa as redes sociais, criam esses sites para fazer um conteúdo totalmente distorcido. E o jornalista profissional, olha, a gente errou, corrige no dia seguinte, faz uma errata, e essa que é a diferença. Né? É isso aí. E que mensagem você deixa de esperança para essa galera que está se matriculando na faculdade ou está na faculdade? Olha, não desistam, porque é uma área realmente que exige muita dedicação, exige muito empenho, muito sacrifício, muitas vezes abrir mão de final de semana, de estar com a esposa, com o filho, o namorado, namorada, enfim, com os pais. Então é uma profissão que é legal, eu gosto, não vou nunca desestimular ninguém. Ninguém precisa falar isso. É uma profissão muito bacana, assim, que te abre muitas portas, conhecimento para quem é curioso, né? Então é legal sempre poder se aprimorar, enfim, não tem limite. Nunca tem um dia igual ao outro. Exatamente. Eu adorava isso, né? Uma das coisas que eu mais sinto saudade era que eu chegava lá na redação do jornal. Hoje, minha rotina também é meio parecida, mas você chega e você nunca sabe o que vai acontecer. Você é surpreendida o tempo todo pelo que vai acontecer. E às vezes é aquela coisa, aquela coisa mais fácil você tem que ficar desconfiado, porque às vezes acaba surpreendendo. Nossa, sempre. Então às vezes tem aquelas coisas mais simples, às vezes te dão mais trabalho do que qualquer outra coisa, né? Mas faz parte do jogo. Gente, eu amei esse papo, a gente tá aqui caminhando pro final, porque eu sei que o estúdio vai ser usado aqui, e foi tão intenso que a gente não pediu pra você deixar o seu like aqui nesse episódio, se você estiver vendo pelo YouTube, e você assinar o canal se você não assina ainda, porque essa pauta aqui, gente, apesar da gente falar nesse podcast sobre a cidade de Santos, né, é uma pauta aí que, como aconteceu há 10 anos atrás, interessa ao Brasil inteiro. E teve uma consequência aí, né? Que estamos vivendo até hoje, que a gente tá vivendo até hoje. Muito bom esse papo com o Sandro, tô muito orgulhosa de ter trazido esse profissional incrível aqui. E eu queria deixar um recado. Apoie o jornalismo independente, apoie os jornalistas da sua rede, compartilhe, curta, elogie, critique quando é pra criticar. Critica quando é pra criticar, mas também elogie e valoriza, porque são essas pessoas que estão combatendo a desinformação, estão trazendo informação de qualidade e com repertório, com pesquisa, com apuração, com todas, com muita técnica e muitos elementos que ajudam a gente a ter senso crítico, exatamente, né? A formar pensamento, a formar a nossa própria a formar opinião. Cultura e transformar aí as nossas cidades. Isso é fundamental para as cidades. É isso, gente. Até o próximo podcast do Joyce Santos. Tchau.